Amanhã eu esteve aqui pregando um texto baseado em Marcos, falando um pouco sobre a figueira estéril. E confesso para vocês que quando eu voltei para casa, eu reouvi a mensagem que foi pregada. E eu tenho certeza absoluta que essa mensagem ela falou no coração de muitas pessoas. Muitos gostaram e muitos também não gostaram. Mas aqueles que abraçaram a proposta, que abraçaram os conselhos de Deus, vão ser tratados, vão ser regenerados, vão crescer espiritualmente. E nesta noite, queridos, eu quero trazer aqui para vocês, quase na mesma perspectiva, o nosso conteúdo nessa noite aqui, sobre esse tema, salve uma alma da morte, baseado em Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Eu quero iniciar aqui com o texto de Colossenses capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava localizada na cidade de Colossos, Paulo ele diz assim: rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo, ele tem aqui, nesse pedido que ele faz para a igreja que está em Colossos, ele tem um objetivo muito claro. Ele pede assim: olha, eu quero que vocês roguem ao Senhor, eu quero que vocês roguem por nós, para que o Senhor, ele possa abrir uma porta, ele possa mostrar para a gente pessoas, possa mostrar famílias, para que a gente possa pregar o Evangelho e anunciar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso, ou seja, pela razão pelo qual eu estou preso. E em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós temos uma ordem, que é a ordem da grande comissão de Jesus, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diante dessa oração de Paulo e diante desse imperativo de Jesus, eu quero aqui fazer algumas perguntas, primeiramente para nós como um público e em segundo lugar, em forma individual. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui para a gente refletir é baseada no texto de Paulo. Paulo ele ora pedindo que ele ora para que a igreja orasse, para que o Senhor abrisse portas, para que ele pregasse o Evangelho. A pergunta que eu faço aqui para nós nessa noite é se nós temos orado dessa mesma maneira. Se nas nossas orações nós temos pedido que o Senhor abra portas para pregarmos o Evangelho. Se nós temos pedido para que o Senhor nos dê almas para serem salvas. Se nas nossas orações a gente só pede bens materiais ou nós estamos preocupados com a salvação das pessoas? Essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, a segunda pergunta geral aqui é se nós estamos cumprindo a ordem que Jesus disse de ir e fazer discípulos. E aí a gente passa aqui para uma pergunta mais particular. E eu pergunto para você, como essa pergunta já me fiz hoje: você tem orado para que Deus venha salvar vidas? Você tem orado para que Deus venha salvar vidas? Você tem entrado no seu quarto em secreto, momento de oração em que você está lá na sua casa, você está aqui no culto, você no seu trabalho, você está orando ali em pensamento, você olha para a sua igreja local, você olha para a sua base, você olha para a sua família, você olha para o seu bairro, para a sua cidade, você tem olhado para as pessoas e quando você vai orar, você diz: Senhor, salva aquela pessoa, tenha misericórdia dela. Você tem feito isso? Você tem orado para que Deus venha salvar vidas? A segunda pergunta: qual foi a última vez que você apresentou Jesus para o seu próximo? Qual foi a última vez? Porque é muito fácil a gente, às vezes, copiar uma mensagem que não tem nada a ver, às vezes, com o crescimento nosso espiritual,
e a gente faz aquela corrente, né? Corrente no WhatsApp, faz a corrente no Facebook. Mas a pergunta que eu faço aqui para nós refletirmos aqui: qual foi a última vez que você apresentou Jesus para o seu próximo? E o próximo aqui não é a pessoa lá do outro lado da rua. O próximo aqui é o filho, é o marido, é a esposa, é o seu colega de trabalho, é a pessoa que está próxima de você. Qual foi a última vez que você apresentou Jesus para o seu próximo? A terceira pergunta: você lembra qual foi a última vez que você evangelizou alguém e ganhou para Jesus? Você lembra? Qual foi a última vez? A quarta pergunta: você lembra quando foi a última vez que você viu uma pessoa aqui no Templo Central, aqui, se reconciliou com Deus? Você lembra disso? Qual foi a última vez? Que alguém estava pregando aqui, até mesmo você está pregando e alguém aceitou Jesus aqui. Você lembra disso? Eu estou fazendo essas perguntas aqui, irmãos, não quero que vocês me entendam que o pastor está bravo conosco. Não, não estou bravo. A minha tonalidade de voz de pregar é essa. Esse mesmo questionamento que eu tenho feito para mim, eu tenho que fazer para vocês, porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos uma família. Todos nós fomos chamados por Deus, não só para sermos salvos, nós somos chamados por Deus com uma responsabilidade de ir e pregar o Evangelho, de apresentar Ele para as pessoas. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Quando Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, ele está dizendo assim: eu não me envergonho de Jesus Cristo, eu não me envergonho do Messias, do ungido, porque ele é o poder de Deus. Irmãos, e diante dessas perguntas, a gente pega aqui o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim: olha, permanecer em Jerusalém, que do alto vocês vão receber poder, e vocês vão pregar o Evangelho, e eles receberam o poder, e a igreja ela começou a crescer em Jerusalém, mas Deus falou assim: vocês não devem ser só minha testemunha só em Jerusalém, mas Samaria, Judeia até o confim da terra. E aí quando nós chegamos aqui, nós podemos dizer que a Jerusalém, às vezes é a nossa casa, às vezes é a nossa igreja local, nós queremos ficar só aqui, mas eu falo assim: não, vocês têm que ser minha testemunha fora de Jerusalém também, vocês têm que ir para Samaria, vocês têm que ir para a Judeia, vocês têm que ir até os confins da terra. A igreja do primeiro século, ela queria ficar ali, porque estavam os apóstolos, falavam línguas estranhas, profetizavam, estava todo mundo ali, mas aí o que Deus faz? Ele disse: não está bom. Assim também como lá em Gênesis capítulo 10, capítulo 11, as pessoas queriam construir uma torre ali, chamada Torre de Babel, para ficar só ali. Mas Deus falou assim: não foi esse o propósito para qual eu criei vocês. Não é esse o meu pensamento. O pensamento meu é que vocês vão e pregam o Evangelho, vocês têm que ir indo na caminhada do dia a dia. E aí os primeiros cristãos eles tiveram que passar por uma perseguição, eles foram dispersos. E aí o Evangelho vai chegar na Samaria, vai chegar também na Judeia, e aí chega até os confins da terra. Mas aí nós queremos pensar nesse momento aqui, quando o Evangelho chega em Samaria. Quando o Evangelho chega em Samaria, irmãos, acontece um grande avivamento. E tem um diácono aqui que não vou falar exclusivamente sobre ele, um diácono chamado Filipe. Se você pegar em Atos capítulo 8, versículo 5, a gente vai encontrar um diácono chamado Filipe. Essas pessoas estavam num grande avivamento ali em Samaria. A igreja cresceu tanto que muitas viúvas vieram para a igreja. E aí, só que a cesta básica não estava dando mais para as viúvas. E as viúvas foram lá e reclamaram para Pedro. Disse: olha, nós não estamos recebendo a nossa cesta básica. O que acontece? É nesse momento que os apóstolos vão orar, eles vão pedir a direção de Deus no capítulo 6, e eles vão instituir agora aqui alguns diáconos. Por exemplo, um dos diáconos vai ser Estevão, e outro diácono vai ser Filipe. Esses dois diáconos, tanto Estevão quanto Filipe, eles eram homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus.
Mas Filipe, ele era um grande ganhador de alma. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem cheio de fé e de sabedoria. Mas certo dia, o Espírito de Deus falou assim: Filipe, basta de tu ficar aqui acomodado aqui em Samaria, o avivamento está bom, tem muitas pessoas se rendendo, mas eu quero salvar uma pessoa hoje. Tem um etíope, né, um eunuco, na verdade, da Etiópia, que vai voltando em Jerusalém para a sua cidade. Ele está correndo no deserto aí. Ele vem com uma interrogação grande na mente dele. Ele vem lendo Isaías 53, mas ele não está conseguindo entender de quem Isaías 53 está falando. E agora, Filipe, o texto é isso, irmãos. O texto vai nos afirmar que Deus, através do Espírito Santo, ele arrebata, é arrebatamento mesmo. Ele tira Filipe de Samaria e leva ele para o deserto, para explicar as Escrituras para o eunuco. Então, Filipe é esse homem que vai ser conduzido pelo Espírito. Então, o texto de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40, Lucas quer nos mostrar como o Espírito Santo conduziu o diácono Filipe para falar de Jesus ao eunuco da Etiópia. Então, nesse texto, nós aprendemos pelo menos 5 verdades. A primeira verdade, eu quero aqui que vocês pensem comigo, vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 30, diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido para Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanhe essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Irmãos, quantas e quantas pessoas no mundo têm esse mesmo questionamento aqui? Essa é uma pergunta assim muito interessante. Você já se deparou assim, você chegar com uma pessoa, vamos supor que você chegou no seu ambiente de trabalho, você está ali junto com uma pessoa ali, porque às vezes as pessoas estão lendo no celular a sua Bíblia, você pergunta assim: o que você está lendo? Aí a pessoa diz assim: estou lendo Evangelho tal, versículo tal, ou livro tal. Aí você pergunta assim: você entende o que você está lendo? Você compreende o que está escrito aqui? Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe de quem esse Evangelho está falando? Qual é a promessa que nós temos neste texto? Isso abre um espaço para você pregar o Evangelho para a pessoa. Então, a primeira verdade que aprendemos aqui é que precisamos entender e saber que uma vida vale todo investimento do mundo. Salvar uma vida vale todo investimento do mundo. Então, o diácono Filipe, ele sai desse avivamento da cidade de Samaria e vai para o deserto por orientação divina. Porque o eunuco estava lendo Isaías 53, Deus tira Filipe da multidão e envia para evangelizar uma única pessoa no deserto. Só aqui nós quebramos um paradigma que muitas das vezes nós queremos pregar para uma multidão. Nós temos desejo no nosso coração de ir para a África, de ir para a Europa, de ir para outros lugares. Agora, nesse congresso que a gente foi, 2 jovens chegaram assim comigo e disseram assim: pastor, qualquer dia nós vamos lá na cidade de Óbidos evangelizar Óbidos. Aí eu fico me perguntando assim, o indivíduo: tu não tem tua cidade lá não? Lá não tem ninguém para evangelizar não? Lá na tua rua não tem ninguém não? Só que às vezes nós queremos, no nosso coração, nós queremos pregar para uma multidão.
Nós queremos pregar para muitas pessoas. E aí quando Deus manda você para um lugar, quando Deus coloca você em certa situação, você pergunta, por que Deus me colocou aqui? Por que Deus me enviou para cá? Por que Deus me tirou lá do movimento, lá do avivamento, onde eu estava fazendo trabalho? Por que Ele me enviou para o deserto? Por quê? Mas é aí que nós temos que parar para ouvir a voz do Espírito e entender que muitas das vezes Ele está nos enviando ali para salvar uma única pessoa, para pregar o Evangelho para uma única pessoa. Nós temos que entender que para Deus uma vida vale muito, porque Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então aquele etíope, abreviando aqui algumas informações, ele foi o primeiro missionário na sua pátria, o primeiro africano a ser enviado como embaixador de Cristo. Nós precisamos estar dispostos a pregar para uma multidão e para uma única pessoa. Eu levo um conselho aqui de um pregador que ele disse a seguinte frase, que nós devemos pregar um sermão como se fosse o último sermão. Nós temos que pregar um sermão para uma multidão e para uma única pessoa com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, com a mesma verdade. Porque ele diz que você pode ter aquela única oportunidade para falar de Jesus para as pessoas e você nunca mais encontrar com elas. Aí a pergunta que eu faço para vocês aqui, aquela que eu fiz no início aqui, qual foi a última vez que você falou de Jesus para o seu próximo? Talvez esse próximo Jesus já colocou diante de você. Muitas das vezes. Talvez ele é uma pessoa que está lá no seu trabalho. Talvez uma pessoa que você negocia com ele durante o dia a dia. Às vezes até o vizinho ali. A pergunta é, quando você conversa com ele, do que você conversa? Sobre que assuntos são os seus papos? Eu confesso para vocês que eu não tenho essa facilidade de bater na porta de alguém. Mas se você me der um para um, eu me garanto. Se eu conversar com você, você me der uma brecha, eu te coloco o Evangelho. Porque isso tem que ser natural na nossa vida. E diante dessas reflexões, irmãos, que vocês podem olhar para a igreja e nós ver essa situação que nós temos. De poucos membros, por quê? Porque nós parece que ainda não conseguimos entender qual é o nosso chamado. E aí eu quero explicar algumas coisas aqui. Por exemplo, esse etíope, né, esse eunuco, a palavra eunuco vem do sentido de ser uma pessoa castrada. Então, ele era um alto oficial da rainha de Candace, né? Essa palavra Candace não é o nome de uma rainha, é um título dinástico. E ele era um diretor financeiro dessa dinastia. E aí você pode perguntar assim, pastor, por que ele era castrado? Geralmente, os homens que cuidavam do harém, geralmente os homens que cuidavam das finanças dos reis, geralmente eles eram castrados, né, para que ele não pudesse extraviar o dinheiro com outras coisas, entendeu? Então, por isso que ele coloca aqui como um eunuco. Então, ele era castrado, né? Essa palavra Candace é um título e esse oficial era uma espécie de, como eu falei para você, de um tesoureiro, né, um ministro das finanças. Então, esse oficial havia se convertido ao judaísmo, mas ele ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus, né? Ele tinha se convertido ao judaísmo porque ele estava voltando de Jerusalém, ele estava adorando em Jerusalém, mas ele ainda estava preso à tradição do judaísmo. E aí nessa volta que ele vai de Jerusalém para a sua casa, ele está lendo Isaías 53. Isaías 53. Então é nesse momento exato em que ele está lendo Isaías 53, que o Espírito de Deus pega Filipe de Samaria e envia para o deserto, para explicar para aquele homem o que significava aquela passagem de Isaías 53. Então, a primeira verdade é que precisamos entender que uma vida vale todo investimento do mundo. Em segundo lugar, irmãos, quero que vocês acompanhem comigo aí,
A gente já leu aqui o versículo 26 até o versículo 30, diz assim: em segundo lugar, é preciso ir lá fora aonde os pecadores estão para levar Jesus até eles. Olha só, Filipe, olha o que acontece aqui, ó. Versículo 26 diz assim: levanta-te e vai em direção ao sul. Nesse que está escrito no versículo 26, mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Então Filipe, ele prontamente ele obedeceu essa ordem de Jesus, do Espírito. Ele disse assim: levanta-te e vai, aproxima-te desse carro, né? Então essa ação de levantar é no sentido de sair do comodismo, sai de onde você está, entendeu? E vai ao encontro das pessoas, procura elas, entendeu? Vai até elas. Tem um autor que ele fala que a igreja só é igreja para os de fora. Igreja só é igreja para os de fora. Somos a igreja de Cristo chamados para fora, com um propósito específico: anunciar Jesus Cristo aos pecadores. Irmãos, não é difícil pregar o evangelho, não. Jesus não chamou a gente para a gente pregar abstinência. Jesus não chamou a gente para a gente pregar sábado, entendeu? Jesus não chamou a gente para pregar para mudar o vestimento das pessoas. Ele não chamou a gente para isso, não. Jesus, o conteúdo do evangelho é Jesus. Eu não estou dizendo aqui que não é para a gente obedecer aquilo que a Bíblia nos orienta sobre abstinência, sobre o sábado. Não é para a gente ter aqui uma conduta exemplar, mas eu estou falando que o conteúdo do evangelho que a gente vai apresentar para as pessoas é Jesus Cristo, é Jesus. E esse é o conteúdo do evangelho. Então, a palavra levanta-te, tem o sentido de levanta-se do repouso e levanta-se dentre os mortos. E vai, tem o sentido de persistir na jornada iniciada. Na jornada iniciada. Então o Espírito diz assim: olha, Filipe, levanta-te. Levanta do teu repouso. Levanta-te do teu comodismo. Levanta-te dentre os mortos. E vai, e persiste na jornada ao qual eu estou chamando você. Então, independentemente do lugar, da idade, da ocasião ou da situação, temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Quem não é um missionário é um campo missionário. Tá? Se você não é um missionário, você é um potencial a ser evangelizado. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a igreja, ela é a única agência do reino de Deus responsável por levar essa mensagem até os confins da terra. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que uma alma vale todo o nosso esforço. Em segundo lugar, nós precisamos ir aonde as pessoas estão. E eu desafio vocês aqui, irmãos. Amanhã, na verdade, já está iniciando aqui uma nova semana. Você voltar para o seu trabalho amanhã, você voltar para a sua casa. Quando você andar na rua, você olhar para o seu vizinho, você olhar para ele como um alvo para ser alcançado por Cristo. Eu lembro que quando a gente estava no seminário em São Paulo, a gente saía de manhã cedo. São Paulo estava chegando uns outros graus de frio, nessa época que a gente ia para a Ilha do Chaves. A gente pegava um ônibus e descia uma faixa de uns 15 minutos para chegar na igreja. E quando a gente chegou perto da igreja, tinha um supermercado, onde tinha um mendigo, que tinha passado a noite toda na chuva. Estava tremendo de frio. Naquele dia, quando eu olhei para aquele mendigo, meu coração partiu de tristeza. Eu olhei para mim, bem vestido. E eu falei assim, uma pessoa aqui sofrendo.
Ontem mesmo a gente teve um suicídio à noite. É por isso, irmãos, que é a urgência em pregar o Evangelho. É por isso que é a urgência de a gente não perder tempo. E quando a gente está lá na internet, brigando por causa de política, fofocando a vida dos outros, a gente tem que ter esse objetivo na mente. Não, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Eu vou chegar no meu trabalho, você não vai chegar no seu trabalho gritando, não, eu vou olhar lá quem é que ainda não é salvo, vou pregar o Jesus para essas pessoas. Porque a morte vem e ceifa, e aí a pessoa morre sem salvação. E aí a pergunta é, o que nós como igreja, nós que somos detentores desse evangelho poderoso, que conhecemos Jesus, que sabemos o destino das pessoas que não creem em Jesus, nós estamos aqui de braços cruzados, sem anunciar a salvação para as pessoas. Então, precisamos ir lá fora, onde as pessoas estão. Em terceiro lugar, é preciso explicar a Escritura e levar as pessoas a Cristo. É preciso explicar a Escritura, irmãos. Não é à toa que ontem eu falei aqui que nós temos tempo para pedalar, nós temos tempo para caminhar, nós temos tempo para outras coisas, mas não temos tempo para culto de oração, não temos tempo para culto de ensino. Porque como é que você vai explicar a Escritura para as pessoas se você não procura ler a Bíblia, se você não procura vir em culto que vai explicar a Bíblia para você? E quando as pessoas questionaram você, se você chegar lá assim, olha, você chegar com uma pessoa assim, você precisa ser salvo, a pessoa pergunta assim, salvo de quê? Ah, você precisa ser salvo do pecado, mas o que é pecado? Ah, o pecado é a transgressão da lei, mas o que é a lei? Você precisa entender, você precisa compreender a Escritura. Você precisa inculcar no seu coração. Você precisa memorizar a Escritura para você verbalizar com autoridade a Escritura. Eu ouvi muitas vezes pastores e até mesmo membros idosos da nossa igreja assim, vou mandar um menino para o seminário, vai se perder. Teologia faz a gente se perder. Pastor Lipo não está perdido, não. Não estou perdido. Talvez se não fosse para o seminário, talvez se não fosse uma pessoa dedicada ao estudo da Bíblia Sagrada, talvez não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Aí vamos abrir um leque aqui, ó. Mas se alguém perguntar para alguns membros da igreja o que aconteceu na novela Sexta-feira, eu não tenho dúvida nenhuma. Na época do Big Brother, se perguntar o que passou no Big Brother lá no outro dia, eu não tenho dúvida que sabe explicar. Mas pergunta se sabe de Bíblia, não sabe. Por quê? Porque não estuda a Bíblia. Não procura se aprofundar, não procura chegar com alguém para aprender ainda mais. Então, em terceiro lugar, é preciso explicar as Escrituras. Versículo 30, 35 diz assim, Filipe correu e ouviu que o homem lia, o profeta Isaías lhe perguntou, entendes o que está lendo? E aí, você entende que quando você lê a Bíblia Sagrada, você consegue compreender o que está no texto? Ele respondeu, como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? A palavra de Deus precisa ser lida, explicada e aplicada. Esse é três passos, passos simples. A palavra de Deus ela precisa ser lida, explicada e aplicada. E eu volto novamente aqui pegar Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ouve as palavras desta profecia. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não ouve a Bíblia.
Nós precisamos ler a Bíblia e ouvir o que Deus está falando com a gente. Precisamos explicar a Bíblia para as pessoas e precisamos aplicar na nossa vida e na vida das pessoas. Então Filipe explica as Escrituras. Filipe começa a conversa com uma pergunta amigável. Compreende o que vem lendo? Essa é uma pergunta muito interessante, irmão. Entendeu? Durante a semana, se você encontrar alguém lendo a Bíblia, faça isso, pergunte, faça essa pergunta. É uma pergunta que ela abre ela abre assim uma porta para você falar de para. Então o eunuco respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? Então no versículo 34, o eunuco questiona a Filipe: sobre quem o profeta está falando? Sobre o que o profeta está falando? Filipe entendeu que essa era a oportunidade de explicar sobre quem Isaías estava falando e como o profeta e como a profecia se cumpriu. Filipe, ele não perdeu tempo e apresentou Jesus de Nazaré, não uma religião, não um rito ou cultura religiosa. Agora o eunuco descobre que Jesus de Nazaré é o servo sofredor do Senhor. Filipe usou a bela imagem do Cordeiro de Deus, apresentada em Isaías 53, para pregar Cristo. Ele iniciou desde o homem estava lendo e levou a Escritura explicando de quem era Jesus e o que ele fez por nós. É isso que a gente tem que fazer para as pessoas, irmãos. É apresentar Jesus. Quem é Jesus? Então, primeiro, vamos recapitular aqui. Primeiro, nós temos que entender que uma alma vale muito. Segundo, nós temos que ir até onde as pessoas estão. Em terceiro lugar, nós temos que ler a Escritura, explicar a Escritura, explicar a Escritura e aplicar a Escritura. Em quarto lugar, é preciso receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. Aí olha só que interessante. Versículo 36, diz assim: e prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água? Deixa eu voltar aqui. No versículo 34, diz: tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de que o profeta está falando isso? É de si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, começando por essa passagem da Escritura, e anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Aí, na minha Bíblia, abre parênteses, versículo 37, diz assim: Filipe disse: é permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que quando nós lemos a Escritura, quando explicamos a Escritura e aplicamos a Escritura na vida das pessoas, as pessoas agora elas param para compreender quem elas são, quem é Jesus, o estado que elas se encontram, o que é o estado que elas se encontram, e aí vem esse processo do Espírito Santo na vida da pessoa, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E aí a pessoa, ela crê no coração e confessa com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então o eunuco, ele compreende de que o Isaías está falando de Jesus. Então agora ele fala assim: o que me impede de ser batizado? O que me impede de fazer parte da igreja? O que me impede de fazer parte do reino de Deus? E aí Filipe fala assim: olha, só tem uma condição. A condição é que você creia em Jesus. Creia em Jesus. Mas muitas das vezes nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos primeiramente ajeitar a vida do indivíduo antes dele crer em Jesus. Não, deixa ele crer em Jesus, porque depois o Evangelho vai mudar, vai transformar a vida dessa pessoa. Eu sei que tem gente aqui que veio como estava no mundo, mas Jesus foi lapidando ali devagar, Jesus foi moldando o coração.
A condição para a salvação da vida eterna é apenas crer em Jesus. E aí Filipe assim, o eunuco disse assim, mas eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. É o único relato que nós temos na Bíblia, é um diácono batizando alguém. Batizou. Então, em quarto lugar, é preciso receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. E em último, versículo 39 e 40, que nós terminamos aqui, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais ouviu, e alegre seguiu seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. É assim, irmão, nossa vida. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Entendeu? Vão, ide e fazei discípulos. É no dia a dia, é na caminhada do dia a dia, onde você estiver. Se você se mudar de Óbidos para outro lugar, lá você tem essa missão de pregar o evangelho. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Então a gente termina aqui, fazendo aqui algumas aplicações. Aprendemos com esse texto de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 45 verdades. Primeiro, uma vida vale todo o investimento do mundo. Para salvar uma pessoa, vale a pena investir tempo, dinheiro, oração, jejum e estudo da palavra de Deus. Vale a pena. Ah, pastor, mas abrir uma base na minha casa? Não. Dia de sábado? Não, pastor. A hora que eu quero dormir, eu vou ter que pegar aquele munguzá para fazer o mingau, pastor? Sim. Eu vou ter que servir o cafezinho, vou ter que arrumar a minha casa. Ah, mas eu vou tirar um pouco do meu tempo, da minha privacidade. Eu vou ter que gastar dinheiro aqui com a merenda aqui, pastor. Mas vale a pena, irmão. Ou você quer chegar diante do trono de Deus com a mão vazia? O que você vai apresentar diante de Deus? Vale a pena investir tempo, dinheiro, oração. Ah, pastor, mas levantar de madrugada para orar por o meu inimigo? É isso mesmo. Orar pelo meu vizinho, pastor? Não. Mas vale a pena, irmãos, orar, vale a pena jejuar, vale a pena você investir tempo no estudo da palavra, para você evangelizar alguém. Em segundo lugar, é preciso ir lá fora, onde os pecadores estão, para apresentar Jesus. O método da igreja primitiva não era apenas levar as pessoas ao templo para evangelizá-las, mas ir lá fora e ganhar os pecadores aonde eles estivessem. Quando eu leio a Escritura, eu fico pensando assim, quando Jesus chama Levi, né, que é Mateus, parece que Jesus passou a primeira vez ali naquela alfândega ali, e de repente assim, Levi, vinde a mim, e Levi assim, não, deixou lá e vem rápido, não. Jesus teve contato, Jesus teve relacionamento. Sabe quantas vezes Jesus não passou lá, atracou o barquinho dele junto com os discípulos, encostou o braço lá e assim, ô Levi, o que tu faz aí, Levi? Não, eu cobro imposto aqui, se quiser passar aqui, tem que pagar imposto. Jesus conversa com essas pessoas. Jesus certa vez foi chamado de beberrão e comilão porque estava junto ali com os pecadores. Temos que ter contato, relacionamento. Quer ganhar alguém para Jesus? Antes de pregar Jesus, convida ele para almoçar na sua casa, para entrar na sua casa. Tenha relacionamento com essa pessoa. Então, irmão, vale a pena você ir lá fora, onde as pessoas estão, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, da escola, da academia, preciso saber quem é Jesus. Em terceiro lugar, é preciso explicar as Escrituras. A Bíblia precisa ser lida, explicada e aplicada em nossa vida e na vida do nosso próximo. Em quarto lugar,
É preciso receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. As pessoas que creem em Cristo precisam ser batizadas. E em quinto lugar, é preciso estar sempre aberto à nova direção do Espírito Santo e precisamos obedecer à vontade de Deus. E aí eu termino aqui com algumas perguntas aqui. Você pode estar se perguntando aqui, pastor, Deus tem falado comigo desde ontem aqui, pastor. E Deus tem falado comigo de novo hoje. Aí você pode estar perguntando, o que Deus quer que eu faça agora? E o que Deus quer que eu faça agora? Com o quê? Como vou fazer? Eu tenho que... Como eu vou contribuir para o crescimento da minha igreja? Vá com essa pergunta para a sua casa nessa noite. Como é que eu vou contribuir a partir de agora para o crescimento da minha igreja? Eu não estou dizendo aqui para você contribuir para o crescimento financeiro. Não estou falando isso. Eu estou falando do crescimento de almas, de vidas salvas. Se faça esse questionamento. Como é que agora eu vou contribuir? Como é que eu posso ajudar para que vidas venham a ser salvas na minha igreja? Olhe para a sua base lá. Olhe para a sua igreja local. Como é que eu vou ajudar? É entregando um folheto? É orando? É jejuando por alguém? É passando um estudo bíblico? É apoiando as pessoas que estão indo nos visitar nas casas? Mesmo que eu não oro, mesmo que eu tenha tímido, mas eu vou. É isso, irmãos, que eu quero da igreja de Óbidos. Uma igreja unida. Uma igreja com só propósito, com só objetivo. Onde não haja rivalidade, mas haja unidade. Onde haja um só objetivo de anunciar Jesus Cristo e salvar pessoas das trevas, onde estão perdidas, sedentas e com fomes de Deus. Então, irmãos, era isso que eu queria aqui compartilhar com você nessa noite aqui, e creio que Deus tem falado no seu coração e falará ainda mais. Então, Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a ficar em pé. Vamos cantar o louvor final, 415. Quero chamar aqui a irmã Denisa, a primeira e a última estrofe do louvor. E após, o pastor estará fazendo a oração final. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Gente que no mundo vai chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar.